Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Vamos voltar à palavra, meus irmãos. Quero convidar-vos a vocês poderem ter de novo à vossa frente a carta de Tiago. A mensagem que eu vos quero pregar nesta manhã é a segunda nesta carta que Tiago escreve, e a mensagem chama-se Teste de Personalidade. Este sermão chama-se Teste de Personalidade. Sei que é uma grande simplificação, mas acho que é possível fazê-la. Poucas coisas nos fascinam tanto hoje em dia como o assunto da identidade. A palavra identidade hoje é muito usada. Mas na Bíblia, o conhecimento de quem nós somos, na Bíblia, o conhecimento da nossa identidade, não depende propriamente daquilo que nós sabemos. E uma vez que o sermão se chama teste de personalidade, uma das coisas interessantes acerca dos testes de personalidade é que nós, geralmente, quando os fazemos para saber alguma coisa acerca de nós, sentir que sabemos alguma coisa acerca de nós. Quando tu vais para a Bíblia, tu apercebes-te que a verdadeira identidade não é tanto uma coisa que se sabe, mas é uma coisa que surge dependendo, não do teste que tu fizeste de personalidade, mas dependendo de como tu lidas com a tentação. Então, na Bíblia, o conhecimento não vem tanto por aquilo que nós julgamos saber acerca de nós, mas pelo modo como nós enfrentamos a tentação. E deixa-me já dizer-te, antecipar-te um pouco o final da mensagem. Jesus enfrentou a tentação. E o modo como Ele fez isso tem toda a diferença para nós. E dá-nos mesmo até uma nova identidade. Assim, muito resumidamente, é isto que eu quero pregar nesta manhã, mas uma vez mais vamos invocar o nome de Jesus para que estas coisas possam acontecer no nosso coração. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por este encontro aqui, nesta casa de oração. Como já lembrámos hoje em oração também, há pouco quando a Susana orava, nós lembramos que fazemos parte de uma grande comunidade, uma comunidade imensa que começou muito antes de nós aqui chegarmos e que hoje, neste teu dia, o dia do Senhor, o domingo, está reunida em tantos lugares ao longo do nosso país, fora do nosso país, pelo mundo todo, em todos os fuso horários que este planeta tem. E, portanto, nós queremos sentir, nesta hora em que invocamos o nome de Jesus, o privilégio de o fazermos aqui na Lapa, nesta igreja local. Mas sabemos também que esse privilégio é uma consciência do privilégio de muitos outros, aqueles que foram chamados por Ti para serem igreja. Ó Senhor, nós queremos louvar o Teu nome nesta manhã, queremos ir ao encontro significativo com a Tua palavra, ajuda-me a pregá-la com coragem e cuidado. Ó Senhor, e que no final da mensagem ter sido pregada, nós estejamos mais alimentados de Jesus e até com mais eficácia para sabermos responder a estes testes difíceis que a nossa vida atravessa, as tentações. Nós queremos orar isto com fé. E por isso não assinamos esta oração com o nosso nome, não é em nome do Tiago, não é em nome do Nando, não é em nome de ninguém aqui da igreja, é no nome de Jesus, o nosso Senhor. E por isso oramos isto em nome de Jesus. A igreja pode responder? Amém. Volta até à palavra, por favor. Nós hoje estamos a avançar um pouco. Já viram que o ritmo não está propriamente rápido, o que pode significar que este estudo na carta de Tiago, ao contrário do estudo do ano passado, nós dedicámos o ano de 2023 e 2024 a estudar a Bíblia panoramicamente. Portanto, ao longo do ano que passou, nós, quando vinhamos aqui, falávamos de grandes
quantidades de texto, resumíamos num só, naturalmente, mas falávamos de grandes quantidades de texto e agora, provavelmente, vamos fazer uma série de mensagens que nos vai levar mais vagarosamente em cada verso. Eu gostava que tu pudesses voltar a colocar os teus olhos entre o verso 2 e o 4, o 5 já vai ficar para a próxima semana, para nos voltarmos a contextualizar aqui com o que temos, com este livro, com esta carta que temos à nossa frente. Em primeiro lugar, e ainda como uma nota de contexto, eu quero rapidamente falar-te acerca de quem este Tiago é. Quem este Tiago é. Nós temos uma ideia, ainda há pouco tempo, há uns meses, o Newton também tinha pregado na carta de Tiago. Tradicionalmente, acredita-se que este Tiago, é a nossa convicção também, quem é que é este Tiago? E gostava de ouvir a congregação. Quem é este Tiago que aqui está a escrever? O autor desta carta é quem? O irmão de Jesus. O irmão de Jesus. Tu, se fores a textos, e não precisas de abrir agora, mas Marcos 6,3 ou Mateus 13,55, vais lá ler sobre os irmãos de Jesus. E este Tiago é irmão de Jesus. Curiosamente, e hoje eu não quero ir a este detalhe, mas eu ando a tentar resistir a este detalhe, porque acho que só este detalhe pode vir a ser um ponto de ênfase numa mensagem futura, mas curiosamente, Tiago não se tornou cristão durante o tempo em que Jesus estava vivo. Explico. Foi preciso o seu irmão morrer e ressuscitar para Tiago, irmão de Jesus, passar a ser um crente. Tu encontras essa referência, por exemplo, se fores à primeira carta de Paulo, que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 15, verso 7, ele menciona que apareceu a Tiago. Só isto eu estou a resistir, porque só isto dá uma mensagem, a ideia de que Tiago, irmão de Jesus, irmão, cresceu com Jesus, conheceu Jesus como irmão. E no meio de toda a carreira de Jesus, ele não foi persuadido. Também é verdade, há quem diga que, se nós formos justos, coloca-te no lugar de Tiago. Imagina que tens, permite-me usar a expressão, a sorte ou o azar de ser irmão do Salvador do mundo. É duro. Já pensaste, seres irmão de alguém que nunca tens razão, ele tem sempre razão. É dureza, não é? Ser irmão do Salvador. Imagina Maria, por muito razoável que ela quisesse ser contigo, Tiago. Oh, Tiago, eu lamento informar, mas entre ti e o Salvador do mundo, já sabes quem é que vai ter razão. Portanto, há quem ache que talvez isto tenha prejudicado a tarefa de Tiago acreditar em Jesus. Nós não sabemos. Mas talvez no futuro ainda peguemos nesta circunstância única. Tiago era líder na igreja em Jerusalém. Provavelmente escreveu esta carta por volta do ano 40, não longe de um acontecimento muito importante que é referido no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 15. Lembra-se o que é que no capítulo 15 é referido? Há um acontecimento importante a nível eclesiástico. Há assim, um grande encontro. É o chamado Concílio de Jerusalém. Tiago era um pilar da igreja em Jerusalém. Acredita-se que ele terá sido martirizado, ele morreu por causa da fé, aí por volta do ano 62. E então este, assim muito sucintamente, é este Tiago que nós temos aqui à frente. Ele escreve esta carta, logo, volta aí ao verso 1 que nós lemos a semana passada. Por exemplo, na tradução que eu agora tenho aqui à frente, a Almeida, século XXI, diz às 12 tribos da dispersão. Ele escreve esta carta às 12 tribos da dispersão. Que 12 tribos da dispersão são estas? Pensamos sobretudo em leitores de origem judaica que estavam um pouco espalhados por todo o mundo mediterrâneo. Portanto, estes seriam os leitores de Tiago, mas ao reconhecermos isto não significa que esta carta é apenas para pessoas que tinham uma origem judaica. Esta carta aplica-se à vida de qualquer crente. Quer qualquer crente há 2000 anos, quer a qualquer crente hoje aqui na Lapa. Então, uma carta bem prática, que é para ser vivida por ti, que a tens à tua frente. E agora sim, quero voltar a chamar-te para o texto que nós lemos, o verso 2, 3 e 4, e eu também vou abrir e voltar a ler na tradução Bíblia para Todos. Nós lemos a semana passada, lemos a carta inteira, fica descansado, não vou fazer, mas houve novamente estas palavras na tradução mais corrente. Meus irmãos devem sentir-se profundamente felizes
ao terem de passar por várias provações. Se tivermos em conta que a palavra que nós lemos noutras traduções é tentações, este início de carta, a ser sincero, achas que é um início de carta animador? Uma carta que começa logo por dizer, sem receio, fiquem contentes quando vocês passam por aquilo que querem evitar. Ficam contentes quando vocês passam por tentações. Nós hoje não vamos fazer uma grande distinção, que talvez seja possível fazer, entre o conceito de tentação e prova. Porque a palavra que aqui é usada é, de facto, a palavra que se traduz para tentação. Talvez quando chegarmos ao verso 13, depois nós talvez tenhamos a ganhar com alguma distinção entre o conceito de tentação e prova. Mas hoje estas duas coisas estão juntas. Alguns tradutores dizem que um dos modos também que dava para traduzir este primeiro verso é dizer assim: não sintas nada mais do que alegria quando passas por uma tentação. Não sintas nada mais do que alegria quando passas por uma tentação. E a carta começa logo de uma maneira que parece que não tem aplicação prática à nossa vida. Porque, no geral, quando nós atravessamos tentações, provas, testes, seja o que for, nós não sentimos alegria. Quem é que gosta de passar por testes? Quem é que gosta de passar por provações? Creio que ninguém gosta. Mas o Tiago está precisamente a dizer: vocês não sintam nada mais do que alegria quando estas coisas acontecem. E os teólogos, quando falam na natureza desta alegria, dizem: olha, não é uma alegria assim de um momento para o outro. Não é aquela alegria que nós temos às vezes quando uma coisa nos corre bem e que imediatamente exultamos e que imediatamente sentimos uma descarga de dopamina. Não. Estamos a falar de uma disposição interior, alegria como uma disposição interior que permanece. Uma coisa que se prolonga. Então é este tipo de alegria que Tiago está a dizer que tu deves sentir quando passas por circunstâncias que preferias não passar. Ainda por cima, quando vamos estudar o contexto e percebemos que tipo de provas é que podiam estar aqui em causa, que tipo de dificuldades é que, por exemplo, a Igreja e as igrejas a quem Tiago estava a escrever atravessavam. E uma das coisas que os comentadores todos concordam é que se poderia estar a falar de circunstâncias como perseguição, se poderia estar a falar de circunstâncias como doença, se poderia estar a falar de circunstâncias como pobreza. A comunidade de Jerusalém passou por circunstâncias assim. Portanto, para não termos uma ideia abstrata de coisas que nós preferimos não passar, estamos a falar de perseguição, estamos a falar de doença, estamos a falar de pobreza. Que é para isto não ficar lá em cima nas nuvens. Então é como se Tiago estivesse a dizer: se por acaso passares por uma circunstância onde te falta dinheiro, não sintas mais nada do que alegria. Se por acaso passares por uma circunstância em que és perseguido, não sintam mais nada do que alegria. Se por acaso passares por uma circunstância em que estás doente, não sintam mais nada do que alegria. Que outro texto da Bíblia te parece parecido com este, na medida em que mete o mundo ao contrário? Porque geralmente as pessoas, quando estão doentes, não estão felizes. Geralmente as pessoas que são perseguidas não estão felizes. Geralmente as pessoas que são pobres não estão felizes. Que outro texto na Bíblia é que tu pensas que já tinha feito isto? Tinha colocado o mundo ao contrário? O Sermão do Monte. As bem-aventuranças. Uma das coisas que tu vais topando à medida que nós formos estudar a carta a Tiago é que a carta de Tiago bebe do Sermão do Monte. Bebe de livros como os Provérbios, da sabedoria do Velho Testamento, mas bebe muito do Sermão do Monte. Então, é basicamente isto que está a acontecer. E eu quero chamar a tua atenção, porque Tiago não disse que é bom tu passares por circunstâncias difíceis que te são desconhecidas. Tiago diz que é bom passares por circunstâncias que evitas por teres uma ideia real de como elas são. Quem encontras essa frase aí? É uma frase longa, mas quero chamar a tua atenção. Quando Tiago diz que tu deves ficar feliz nos testes, ele não está a dizer que é bom passares por circunstâncias difíceis que tu não tens uma ideia assim tão clara acerca delas. Não. Tiago está a dizer que é bom tu sentires-te feliz, é bom tu sentires alegria quando passas por circunstâncias que tens uma ideia delas ao ponto de quereres evitá-la.
Okay? Tu tens uma ideia dessas circunstâncias e tu queres evitar. São precisamente as circunstâncias que tu mais queres evitar que, se atravessares, deves viver com felicidade. Por isso é que nos leva a esta lógica do mundo ao contrário que o nosso Senhor Jesus tinha pregado no Sermão do Monte. Como assim? Como assim? Eu tenho de ficar feliz quando as coisas que eu mais faço por evitar são as coisas que me acontecem? Esta é uma pergunta legítima, meus irmãos. Eu espero que quando alguém está a ler a Bíblia e começa a ler uma coisa destas, não ache isto normal. Não é normal. O normal é tu fugires de circunstâncias que tens evitado, como a pobreza, a doença, seja o que for. E repara, só para levantar já um pouco a ponta do véu, isto não significa que um cristão é um masoquista que anda à procura destas circunstâncias. Mas significa que, de facto, quando atravessa, ele deve ter alegria. Mas, como se isso fosse pouco, Tiago diz ainda que passarmos por estas provas produz uma paciência que faz parte do processo de nós ficarmos pessoas mais completas. Vou voltar a ler aqui na tradução a Bíblia para Todos. Meus irmãos devem sentir-se profundamente felizes ao terem de passar por várias provas, por várias provações, pois sabem que uma fé assim provada dá como fruto a perseverança. Procurem ser perseverantes até ao fim para chegarem a ser completamente perfeitos, sem faltar nada. Então, o que isto também quer dizer é que até passarmos por aquilo que fazemos tudo para evitar, andamos muito incompletos. Encontras essa frase agora aí também. Até passares por aquilo que fazes tudo para evitar, tu andas incompleto. Deus tem um plano de te fazer uma pessoa mais completa, que é tu poderes lucrar com as coisas que geralmente só te parecem perda. Então, significa que até tu passares por estas circunstâncias que naturalmente evitas, a tua personalidade está incompleta. Sem a chegada da circunstância que nós evitamos, nós ficamos mais desvalidos, está Tiago a ensinar-nos, ao ponto de termos uma ideia distorcida de tudo. O mundo à nossa volta e de nós próprios. Portanto, até tu passares por estas circunstâncias que naturalmente queres evitar, a tua própria noção da realidade é muito incompleta. Também é isso que Tiago está a dizer. E para pessoas como nós, que tendem a ter orgulho em saber muitas coisas acerca do mundo e, sobretudo, saber muitas coisas acerca de si mesmas, estas palavras de Tiago podem funcionar como um choque. Nós, e eu sei que estou a fazer uma grande simplificação, fazemos parte da geração na história do mundo que mais acesso à informação tem. Ouvi isto, não me lembro se é de um autor, o Jonathan Haidt. Há um autor americano, Jonathan Haidt, que já escreveu alguns livros interessantes. Não sei se foi ele que disse, posso estar a enganar-me, mas era mais ou menos, a ideia era esta. Hoje, qualquer criança de 8 anos sabe mais do que o imperador romano há 2000 anos. Porque o nosso acesso à informação é abismal, é uma coisa que nunca o mundo conheceu. Então isto significa que, no mínimo, a nossa geração vai tender a valorizar muito o conhecimento. Que não é necessariamente a mesma coisa que a sabedoria, já vamos ver isso para a próxima semana, mas nós vamos tender a valorizar muito o conhecimento. Como é que se vê que nós tendemos a valorizar muito o conhecimento? Por exemplo, nós não gostamos de não ser específicos. Nós gostamos que o melhor especialista em mim mesmo seja eu. É sempre suavemente ofensivo se alguém de fora, que não eu, me vier dizer uma coisa acerca da minha personalidade que eu ainda não reconheci. Não sei se já te aconteceu, já me aconteceu. Às vezes alguém pode chegar-te assim de uma maneira derrompante, dizer: Manel, já reparei que tu és... E se for uma coisa que tu nunca tenhas pensado, ou que eventualmente a pessoa até pode ter pensado, mas é no mínimo essa circunstância desconfortável. Porquê? Porque no geral nós gostamos da ideia de, acerca de mim, eu sou a pessoa que melhor entende. Então repara, estou-te a falar nesta questão do conhecimento, porque aquilo que Tiago está a dizer é que até nós passarmos pelas circunstâncias que evitamos, nós somos pessoas muito incompletas. Nós
que gostamos de saber muitas coisas e, sobretudo, ter um autoconhecimento muito grande também, repara o que é que isto quer dizer. Significa que, provavelmente, até nós passarmos por algumas coisas que fazemos tudo para evitar, o conhecimento que nós temos, não só do mundo, mas de nós próprios, é um conhecimento muito curto. E é aqui que eu gostaria rapidamente de avançar um pouco, para que o Espírito Santo pudesse fazer uma obra de ti, que é de autoexame, e até de autoconhecimento também, porque é uma coisa que naturalmente todos valorizamos. E deixem-me dar um exemplo. Mencionei logo isto no início da mensagem, a questão até dos testes de personalidade. Eu não sei se já fizeste, eu nem sequer sei se a melhor expressão é teste de personalidade, não é? Sei lá, não sei se há expressões melhores. Vou dar um exemplo até tosco. Eu lembro-me que quando eu estava no 9º ano, e precisava de escolher no 10º ano a área para onde ia, né? O sistema em Portugal de ensino funciona assim, geralmente ao 10º ano nós escolhemos a nossa área. Por exemplo, havia testes psicotécnicos. Na altura, pelo menos no final dos anos 80, início dos anos 90, chamava-se testes psicotécnicos. Então vinha uma psicóloga, ou um psicólogo, à escola, que fazia testes aos alunos para eles terem mais ou menos uma ideia de qual era a área que deveriam escolher. Quem é que passou por isto? Não foi traumatizante, pois não estamos aqui para contar a história. A mim até me ajudou. Mas, por exemplo, eu lembro-me que naquela altura aquilo foi útil. Não sei se ainda hoje se faz, há professores aqui, eu não sei se ainda hoje se faz da mesma maneira. Mas na altura havia, a Lina está a confirmar. Portanto, na altura, eu lembro-me, tinha aí 14, 15 anos, vieram-me fazer aquele teste e disseram: Tiago, não há futuro para ti, tens de ir para Humanidades. Basicamente foi isso que eles disseram. As pessoas que não têm futuro humanísticas com ela. Na altura é humanísticas até. Lá fui eu para humanísticas e acabei aqui a infernizar a vossa vida como vosso pastor. Mas pronto, o que é que acontece? Aquilo foi um exercício interessante para mim. Eu pensei aptidões e tudo isso. Eu sei que hoje estamos num mundo muito mais sofisticado no que diz respeito a testes de personalidade. Não se fala apenas necessariamente dos testes psicotécnicos que tu fizeste no final do secundário. Por exemplo, eu sei, é um teste que tem vindo a ganhar muita reputação, sobretudo nos Estados Unidos, ele tem uma certa repercussão. Eu não quero enganar no nome, é o chamado Enneagram. Se calhar alguns de vocês já fizeram o vosso Enneagram e às vezes as pessoas fazem o Enneagram e apresentam-se já com os valores do Enneagram. No outro dia estava a falar com um pastor americano e ele perguntou: qual é o teu número no Enneagram? Eu devia ter dito 666, mas na altura faltou-me eu nunca fiz o teste. Se calhar a minha vida melhoraria se eu fizesse. Mas porquê? Porque ele já se apresentava e dizia: eu sou um... Já não me lembro se era uma letra, se era um número, não é? Mas então o Enneagram hoje tem uma certa reputação. Agora, deixa-me só fazer isto, porque eu às vezes digo estas coisas e as pessoas não entendem bem o meu sentido de humor. Eu não estou, por favor, eu não estou a fazer nenhuma crítica ao Enneagram, está bem? Estou apenas a falar que hoje as nossas maneiras de testar a nossa personalidade são definitivamente mais sofisticadas do que aquela que eu conheci. Agora, permitam-me, e uma vez mais, não precisam de concordar comigo, eu muitas vezes tenho de dizer isto, nas coisas da palavra, quando eu estou a falar a palavra e estamos a falar de verdade bíblica, aí não é uma questão de se concorda ou não, porque ou é o que a palavra diz ou que não é. Agora, depois há muitas coisas que eu digo que são as minhas opiniões, não têm de concordar comigo. Eu tenho uma opinião impopular. Eu acho que o problema dos testes de personalidade é que eles não testam a personalidade. Porque tu não precisas concordar comigo, se não concordas, ótimo. Mas segue só aquilo que eu gostaria de te fazer refletir. Primeiro, a partir de uma simplificação nos testes de personalidade, para chegarmos à coisa que realmente interessa, que não é o teste de personalidade, é o que a Bíblia está a dizer aqui. Deixa-me explicar-te porque é que eu acho que o problema dos testes da personalidade geralmente não testam a nossa personalidade. Assim, muito sucintamente, eu diria que o problema dos testes da personalidade é que eles realmente não nos testam porque geralmente são feitos num ambiente controlado em que tu estás a responder a perguntas, certo? Tu, quando estás a fazer estes testes, geralmente estás tranquilamente a ler ou ouvir a pergunta e a responder. Estás num ambiente controlado. E nós só somos verdadeiramente testados quando não controlamos o ambiente do nosso teste. Portanto, onde eu quero chegar é que nós só somos testados quando o que não somos nem queremos ser pode ser aquilo que nos acontece. Vou voltar a repetir. Tu só és realmente testado, não é quando estás num ambiente controlado em que te fazem perguntas acerca da tua personalidade e tu vais dizendo: eu sou mais assim ou mais assado.
Tu és realmente testado quando aquilo que não és e que não queres ser te pode acontecer. Aí sim tu estás a ser testado. Porque não estás a dominar o próprio teste que te está a ser feito. Estás a ser sujeito ao teste que te é feito. Por isso já estás a ver onde eu vou chegar. O verdadeiro teste da personalidade é a tentação. A tentação é o verdadeiro teste da personalidade. As pessoas que realmente se conhecem a si mesmas são as que se veem a partir das tentações que enfrentam. Não são as que, num ambiente controlado, respondem a perguntas acerca das suas convicções sobre a sua própria personalidade. As pessoas que realmente se conhecem a si mesmas são as pessoas que se veem a partir das tentações que enfrentam. Encontras essa frase aí? E sim, são as pessoas tentadas pelo diabo que realmente compreendem algo acerca de si. Até o diabo te tentar, tu podes ter muitas opiniões acerca de ti. Parabéns. Mas tu só saberás quem realmente és quando uma coisa que tu não queres fazer, quando algo que tu não queres ser, pode ser o resultado final da tentação que estás a atravessar. Entendes por isso? Porque é que, por exemplo, no caso da Igreja da Lapa, nós insistimos tanto naquilo que o próprio Tiago... Isto tem um encadeamento. É por isso que no final da carta, Tiago vai também dizer que nós devemos confessar os pecados uns aos outros. E claro que quando se fala de confessar os pecados uns aos outros, não no sentido católico do termo, não no sentido em que é esperado ao pastor um poder de absolvição. Nós somos protestantes, não acreditamos que esse poder é dado a outro senão ao próprio Jesus. Não é dado a nenhum oficial da Igreja, mas é verdade, tu apercebes-te agora do lugar da confissão de pecados até para tu saberes quem realmente és. A lógica é esta. Até tu confessares o mal que não queres fazer, mas que te tenta, até tu confessares o mal que tu não querias fazer, mas acabaste por fazer, tu não te dás realmente a conhecer. Tu tornas-te apenas o Departamento de Relações Públicas de ti próprio. A confissão de pecados é alguém conhecer-te além do instinto da autodefesa, que é tu seres o Departamento de Relações Públicas de ti próprio. Até nós confessarmos os nossos pecados, até nós confessarmos as nossas tentações, nós não sabemos realmente quem somos. Nós temos uma ideia maquilhada, hollywoodizada, idealizada de quem somos. Para que isto não te soe apenas como uma ideia, porque eu sei que é possível eventualmente ouvir isto e dizer, não sei se concordo, mas interessante, nunca tinha pensado nisto. Meu querido, minha querida, isto não é uma ideia. O que eu estou a dizer não é uma ideia. É uma circunstância real que foi vivida, nada mais, nada menos, pelo nosso Senhor Jesus. Eu quero convidar-te a abrir a tua Bíblia no Evangelho de Marcos, rapidamente. Marcos, vamos lá, Marcos. Podia ser Mateus, podia ser Lucas. Marcos nem sequer é a pessoa que nos dá mais detalhes acerca disto, mas até por ser sucinto, vamos lá. Marcos 1. Isto que eu te estou a falar da tentação, ser aquilo que realmente te mostra ao mundo, não é uma ideia minha, naturalmente, até porque não tinha capacidade para chegar lá. Mas é um facto que foi vivido pelo teu próprio Senhor Jesus. Repara, verso 9, capítulo 1 de Marcos, verso 9 até ao verso 13. Vou ler rapidamente. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, Jesus viu os céus se abrirem e o Espírito Santo descendo como pomba sobre ele. E uma voz disse dos céus, Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo, ou em ti me agrado. E imediatamente o Espírito o levou, ou noutras traduções, o impeliu para onde? Para o deserto. Para quê?
e esteve no deserto 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras e os anjos o serviam. Marcos não dá detalhes acerca da tentação. Se queres detalhes, precisas de ir ao Evangelho de Mateus e precisas de ir ao Evangelho de Lucas. Mas não precisamos de detalhes para aquilo que eu quero partilhar contigo nesta manhã. Tu estás a ter o momento em que Jesus está a ser oficialmente apresentado. Esta é a cerimónia de abertura do ministério de Jesus. Cerimónia oficial de abertura do ministério de Jesus. Tem toda a pompa e circunstância, tem a maior pompa e circunstância que tu vais encontrar na Bíblia. Não há outra apresentação de ministério na Bíblia como a apresentação do ministério de Jesus, porque é a apresentação do ministério mais importante de todos. Toda a pompa e circunstância. Como é que tu sabes isso? Porque o filho está na água, há uma voz do Pai no céu a dizer: tu és o meu filho amado, eu tenho orgulho em ti, e o Espírito Santo desce em forma de pomba. Nunca na Bíblia, de uma maneira tão clara, se manifesta a Trindade assim. Porque esta não é uma apresentação qualquer. Esta é a apresentação do Salvador do mundo. Então, Jesus está a ser apresentado. Podemos imaginar, uau! Imagina quando tu vais a uma coisa, uma apresentação com pompa, com circunstância. O que é suposto que uma apresentação com pompa e circunstância faça? É suposto que ganhe o entusiasmo das pessoas que estão a assistir ali. Tantos exemplos que estão a passar agora na minha cabeça podem estar a passar na tua. Falo apenas no mais óbvio. Tendo em conta dinheiro, investimento que é feito. Por exemplo, se um grande clube desportivo contrata um grande jogador, já pensaste o que é a festa, o que é que pode implicar a festa disso hoje em dia? Então, pegando nesta comparação cuidadosamente, percebe o que é que aqui está a acontecer. Jesus acabou de ser apresentado. Nunca a Trindade se manifesta de uma maneira tão explícita na Bíblia como aqui. E o que é que acontece a seguir, meu querido, minha querida? O que é que acontece a seguir? Não foi um acaso. Jesus afastou-se um bocado, quando deu por ele, perdeu-se. Onde é que eu estou? Estou com fome. O que é que diz aí o texto? O Espírito Santo dirigiu Jesus à fase seguinte. E a fase seguinte, curiosamente, quem tinha responsabilidade era quem? Nada mais, nada menos do que quem? Quem é que tinha responsabilidade aí? Quem era? É o diabo que tinha responsabilidade. Eu não te vou saber responder às perguntas que podem sair daqui. Mas até o papel do diabo na tua vida está debaixo do poder de Deus. Porque foi o Espírito Santo que levou Jesus. Sabes porquê? Porque agora Jesus, apresentado, ele já estava. Mas agora Jesus tinha de ser o quê? Testado. Que é para a gente ver se este grande jogador que nós arranjamos joga tão bem como o dinheiro que nós investimos nele. Portanto, se Deus do céu acabou de dizer: este é o meu filho em quem me comprazo, isto não é uma questão de teoria. Ele agora vai ter de mostrar na prática se tem a substância do elogio que recebeu do Pai. É por isso que ele vai para a tentação. Porque Jesus não se pode dar a conhecer sem antes ser testado. Agora repara no disparate que é nós julgarmos que nos damos a conhecer omitindo as nossas fraquezas. É um absurdo. Porque Jesus foi realmente tentado. Ele realmente teve fome. Quando o diabo chega e faz aquela sugestão tripla, Jesus não é um robô do céu que decorou a fala lá em cima. E que quando, depois de 40 dias, ele tem mesmo fome. Tu achas que a ideia do diabo pareceu mal a Jesus? O diabo não é incompetente. As propostas dele não são obviamente más. Tu achas que Jesus não teve fome? Tu achas que Jesus, ao olhar para aquelas pedras e pensar em pão, ele não pensou: agora é a vinha mesmo a matar, agora é que era. Tu achas que quando ele foi levado lá ao pináculo, tu achas que Jesus era indiferente àquilo que significa poder? Jesus não estava a cumprir uma linha que decorou no céu. Jesus estava a ser tentado mesmo. Jesus estava a ser testado mesmo. É por isso que depois das grandes apresentações, tu, para conheceres alguém, não ficas só nas grandes apresentações. Tu precisas de ver essa pessoa a ser testada nas circunstâncias reais e difíceis da vida. E nós acreditamos que Jesus, que é Deus, é inteiramente homem. Portanto, ele foi tentado, ele não pecou. Isso faz toda a diferença. Mas ele foi mesmo tentado. Percebes onde é que eu estou a chegar com esta volta toda? Do mesmo modo,
a qualidade de um cristão pressupõe o teste a essa mesma qualidade. Como diz Tiago, é bom que tu sejas tentado, porque daí virá uma fé paciente, que é o que depois o verso 3 e 4 vai dizer. Aí virá um exercício de perseverança que te torna uma pessoa mais completa. Encontras essa frase agora aí. A qualidade de um cristão pressupõe o teste a ela. Como diz Tiago, é bom sermos tentados, porque daí virá uma fé paciente que nos completa. Agora que tu começas a pensar nisto, tu vais encontrar este padrão na Bíblia toda. Repara, dou-te apenas um exemplo que é muito óbvio e é um daqueles que nós geralmente mencionamos aqui na Lapa também. Olha lá, provavelmente, talvez, uma das personagens mais amadas no Velho Testamento. Qual é uma das personagens mais amadas no Velho Testamento? Abraão, sim. Bem, agora são tantas, né? Vocês vão chegar lá. Qual é a outra mais amada no Velho Testamento? Mesmo amada, ele é espetacular. Bem, José também. José é rebuscado. Hã? Elias. Pronto, ok, tudo bem. Mau exemplo. Eu penso... David é um homem de guerra. David é um poeta. David é de humanidades e é militar tudo ao mesmo tempo. É incrível. David. Não te distraias. Pensa em David. David, ele é descrito na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus. Mas qual foi aquele momento revelador na vida de David? Foi só o da unção, quando Samuel está lá a escolhê-lo contra todas as expectativas? Qual é um dos momentos de revelação na vida de David? É quando, depois dele ter feito aquilo que não queria, adulterou e arranjou maneira do marido da mulher com quem adulterou morrer, ele teve ali um momento da verdade. Ele foi testado e falhou. Esse também é David da Bíblia. Ele precisou de ser testado e, neste caso, falhou, chumbou. Por isso mesmo, quando o profeta foi ter com ele, revelou acerca dele aquilo que até à altura David estava assim, estava cego. Aplica isto à tua vida. Quantas vezes tu andas a passar por padrões de tempo em que estás assim? Os pecados acumulam-se. Tu já não só sentes a tentação, tu já a praticas, mas estás assim. Estás completamente aliado. Porque ainda não houve uma palavra de confronto e ainda estás para reconhecer quem realmente és. Não num ambiente controlado dos testes de personalidade, mas na tentação real. Reparem por isso. Se Jesus, que é Deus, se expôs ao diabo no deserto para que a sua verdadeira personalidade se revelasse, nós queremos uma versão light do mesmo esquema. Repara, é óbvio que tu não vais ter como viver a vida de Jesus. A vida de Jesus é vivida para que a tua vida possa ser transformada. Nós não acreditamos que está na nossa capacidade de viver a vida de Jesus. Não é esse o ponto. Mas o que está em causa é, se Jesus, que é Deus, para mostrar a sua fibra, a sua qualidade, passou pela tentação, tu julgas que podes evitar a mesma experiência? Nós nunca sabemos realmente nada acerca de quem somos até sermos testados. E eu gostava de terminar com esperança, mas deixa-me só uma última palavra que gostava ainda que tu refletisses sobre isso. Porque vez após vez vos encorajamos na igreja, encorajamos uns aos outros pastores a sermos exemplo disto. Às vezes há conversas que nós temos e quando perguntamos acerca das fraquezas uns dos outros, às vezes há um destreino que é sempre embaraçoso. Repara, eu não te estou a dizer que tu tens de estar sempre pronto para falares aí das tuas fraquezas e das tuas tentações como se de repente isso se tornasse uma espécie de mérito retroativo. Não é isso que eu estou a dizer. Portanto, é bom nós termos pudor acerca das nossas tentações. Imagina o horror da nossa vida se nós falássemos de cada vez que sentimos uma tentação, não é? A nossa vida social ia ficar muito condicionada. A questão não é essa, mas a questão é quando a vida em igreja se faz com as pessoas a promoverem as suas qualidades. Que absurdo! A tua vida de igreja melhora quando tu não expões as tuas qualidades, quando tu expões as tuas fraquezas, porque é aí que realmente estamos a conhecer. E às vezes há um ímpeto de nós na vida da igreja enchermos o peito e andarmos, sei lá, o meu dom, aquilo que eu faço, aquilo que aconteço. Ótimo! São bênçãos de Deus, não são bênçãos do diabo.
As circunstâncias boas que tu vives, o teu temperamento, traços de personalidade que são coisas boas, isso tudo é ótimo. Mas tu intensificas o conhecimento de quem realmente és e intensificas o conhecimento que os outros têm de ti quando tu partilhas as tuas tentações. E às vezes há conversas que nós perguntamos às pessoas quais são as tuas maiores tentações e a pessoa fica ali, de repente é um analfabeto, não sabe falar aquela língua. Nunca. Há pessoas com décadas. Eu às vezes pergunto, tento fazer de uma maneira simpática, não é? Para não ser intrusivo. Mas quais são as tuas maiores lutas espirituais? Quais são as tuas tentações? E pessoas às vezes com responsabilidades. E não sabem admitir uma tentação. E eu penso assim, esta pessoa vive cega. Esta pessoa, eu não sei, ela deve viver para ser santa sem passar pelo teste que Jesus passou. Deve ser uma pessoa muito excepcional. A gente pergunta, quais são as tuas tentações? E as pessoas ficam, de repente, a pensar, como assim as minhas tentações? E eu, como assim? Como assim? Se tu não sabes quais são as tuas tentações, tu não percebes nada daquilo que o Espírito Santo mais precisa de fazer na tua vida. Se tu não tens um alfabeto para dizer, olha, reparem, esta série chama-se Saber Falar. Passámos um ano a falar em saber ouvir. Porquê é que também precisamos de uma série de saber falar? E eu, uma vez mais, eu não estou sozinho, porque muitos de nós pecam muito com a boca. Eu serei o primeiro desta igreja. Porquê? Porque uma das tentações é eu começar a falar antes de pensar. Acaba a dizer coisas que não queria. Curioso. Às vezes, alguns de vocês são confrontados com isto, mas nem sequer têm alfabeto para descrever essa vossa tentação. Não são capazes de dizer, eu tenho um problema, minha língua. Não são capazes de admitir. Parece que, de repente, é a primeira vez que essa tentação acontece. É por isso que quando tu chegas aqui, o que é que Tiago está a querer dizer? É uma coisa boa. Olha, até tu passares por estas dificuldades e te vires a fazer aquilo que nunca quiseste, tu não sabes realmente quem és. Agora, vamos terminar com esperança, porque o Evangelho traz-nos esperança. Amém? O Evangelho traz-nos esperança. Eu quis-te levar à passagem da tentação porque Jesus... É um detalhe muito importante. O que é que aconteceu? Jesus, com a tentação, o que é que ele fez? O que é que ele fez com a tentação? Ele venceu a tentação. Nós damos sempre aquela desculpa. Mas Jesus era Deus. Não estás a entender a moral da história. É óbvio que Jesus é Deus e, nesse sentido, há uma grande diferença entre ti e Deus. Mas quando Jesus vence a tentação, morre e ressuscita, nós acreditamos que uma das coisas extraordinárias que sai do poder, do talento da morte e da ressurreição dele, é que nós recebemos o poder de Jesus para poder resistir à tentação. Por isso é que mais tarde na carta, Tiago vai dizer isso de uma maneira tão coloquial. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Porque nos é dado um poder real de resistência. Podemos, como Tiago disse, ter alegria real quando vivemos o que sempre quisemos evitar, porque Jesus já provou que Deus não perde onde parece que só Satanás ganha. É uma grande frase, é muito longa. Ela vai ser colocada aí, a última frase que eu gostaria que tu pudesses refletir nesta manhã. Dou-te alguns segundos para tu a ler. O que é que aqui está em causa? Tu, ao invés de dizeres, Tiago, corta essa de ter alegria em viver as coisas que nós queremos evitar. Naturalmente, tu não és masoquista, não vais procurar as circunstâncias que queres evitar. Eu não vou procurar as circunstâncias que quero evitar. Desde que eu estava a preparar esta mensagem, não andei aí à cata de tentações. Ok? Mas aquilo que Tiago nos quer dizer é precisamente que nós podemos ter alegria real quando vivemos aquilo que queremos sempre evitar. Porquê? Porque Jesus já provou que Deus não perde onde parece que só o diabo ganha. Quando tu passas pela tentação, tu dizes, cheguei ao país do diabo. Agora é que eu não me safo. Quando tu te sentes tentado, dizes, agora é que eu não tenho hipótese. Eu sou fraco, isto vai correr mal. Então dizes, pronto, estou a jogar fora de casa. Este é o campo do diabo. É muito provável que vá perder. Mas a tentação de Jesus está lá e as palavras de Tiago estão aqui para te dizerem, calma, onde parece que só Satanás ganha, pelo poder de Jesus, nós podemos resistir. Nós podemos resistir. Tu tens um poder para resistir que te é dado pelo Espírito Santo.
Então a coisa funciona como um paradoxo, porque parece que Tiago está a dizer uma coisa muito desagradável, mas se tu fores pensar bem e ouvires a palavra de coração aberto, ele está-te a encorajar. Nesta manhã eu quero te encorajar para as tentações que tu vais atravessar. E de certeza que vais atravessar tentações durante esta semana. Aliás, ainda hoje que é dia do Senhor, nós vamos fazer um esforço para que isto não corra muito mal. Não é? Mas as tentações são constantes. Mas Jesus, pela sua morte e pela sua ressurreição, Ele deu-te o poder de ganhares a tentação. Não partas do princípio, eu estou no país do diabo, não tenho hipótese. Jesus foi 40 dias e 40 noites passar pela tentação para provar que nós podemos ter alegria em atravessá-las e o poder dele para vencê-las. Vamos responder em adoração. Vamos ficar de pé, queridos irmãos. Oremos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus Pai. Obrigado, Espírito Santo, pela comunhão que Tu dás a pessoas tão imperfeitas como nós. O conforto que é para nós estarmos na casa da oração, Senhor. Obrigado porque não estamos sem esta comunhão nas dificuldades e fazemos para nos ajudar uns aos outros, Senhor. Mas este nosso esforço não vem de nós, vem de Ti, que és Pai, Filho e Espírito Santo, fonte de todo o amor, fonte de toda a luz. E onde Tu estás, as trevas desaparecem, Senhor. Senhor, nós precisamos, há muitas trevas no nosso próprio entendimento acerca de quem somos, acerca do mundo à nossa volta, acerca de tantas circunstâncias. Nós queremos ser guiados pelo Teu Espírito, Senhor, pela Tua palavra declarada em igreja e dando-nos uma semana agora para cumprirmos, para praticarmos aquilo que ouvimos. Dá força à fé destes Teus filhos, Senhor. Mas dá ainda neste dia que é dia de descanso, dá uma alegria especial para que nós possamos sentir que estamos a receber um novo vigor neste dia de domingo, Senhor. E que cada pessoa ao sair daqui possa estar a ser conduzida por Ti. Aqueles que ainda não confessaram fé em Ti, que o possam fazer. Todos possam ser fortalecidos na fé de que tanto precisamos. Nós oramos isto, não porque arranjamos uma técnica para o fazer, mas porque nos submetemos ao poder do Teu nome. E por isso recebam também a bênção do nosso Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, agora e para sempre.